Bom, então, a ideia na aula de hoje é a gente demonstrar, demonstrar não, a gente começar a demonstrar um teorema auxiliar para a demonstração do teorema de Hartmann-Kroppel. Tá? Então, hoje a gente vai meio que chegar na metade da demonstração de um teorema auxiliar que eu vou colocar aqui, e na segunda-feira que vem a gente termina a demonstração desse teorema e demonstra o teorema de Hartmann-Kroppel. Então, só para a gente relembrar o que a gente está querendo fazer, né? Eu tenho F, um campo vetorial de classe C1, e P é uma singularidade hiperbólica de F, né? Então, lembrem-se que singularidade hiperbólica é um ponto em U, né? Tal que F de P é igual a zero, e que o diferencial da F, calculado em P, tem todos os autovalores com parte real diferente de zero, tá? Então, isso significa P ser uma singularidade hiperbólica do campo F, tá? Estou denotando aqui de novo, eu não consertei da aula passada, né? A é a diferencial da F em P, ok? E o resultado é o seguinte, né? Existem vizinhanças V em U de P e vizinhança W em RD de zero, e um homeomorfismo de W em V que conjuga o fluxo do campo vetorial F em V com o fluxo do linearizado, né? Ou o fluxo do campo vetorial linear AX, né? Então, é isso daqui. Ft de h de x é igual a h da exponencial de at vezes x. Tá? Então, esse aqui é o fluxo do linear, esse cara aqui é o fluxo do campo vetorial, e h faz essa conjugação, né? Comuta com os fluxos aí. Isso daqui é verdade para todo x em W e para todo t em jx, onde jx é o intervalo maximal da trajetória do campo linear, só que o campo linear é restrito a W, tá? O campo linear é completo, então as trajetórias, os intervalos maximais das trajetórias é todo real. Só que se eu restringo o domínio do meu campo linear, então daí isso já deixa de acontecer, né? Já não é mais necessário que o intervalo maximal seja todo real, porque posso ter uma região limitada ali e, eventualmente, o fluxo sai dessa região. Então, esse Jx é justamente esse intervalinho onde o EATX fica dentro de W. Ok, então, esse daqui é o teorema objetivo nosso, tá? E hoje a gente vai estudar uma versão desse teorema, basicamente a mesma coisa, só que a gente coloca um pouco mais de hipóteses e o domínio aqui passa a ser ilimitado. A gente vai usar esse teorema auxiliar para obter esse resultado do teorema de Hartmann-Kroppel. Então, o teorema auxiliar fala o seguinte, ó, seja uma matriz hiperbólica D por D. Lembre-se que matriz hiperbólica, aqui eu estou chamando uma matriz cujos autovalores, todos os autovalores têm parte real diferente de zero, tá? Então, nesse contexto, isso significa dizer que a matriz é hiperbólica. Delta, positivo, um parâmetro positivo, e G vai ser uma função limitada que satisfaz duas propriedades. G de zero é igual a zero, e satisfaz essa propriedade de Lipschitz aqui com constante delta, né? Então, g de x menos a norma, né, de g de x menos g de y é menor ou igual que delta vezes x menos y, norma de x menos y, para todo x, y e rd, para todo x, y e rd. Então, ela é globalmente Lipschitz aqui. E eu vou considerar esse campo vetorial aqui, né? Então, o campo vetorial F tem essa parte linear aqui, a vezes x, mais essa funçãozinha g de x aqui. Então, esse é o campo linear, esse é o campo vetorial. Então, o que eu vou enunciar aqui é que para esse campo vetorial aqui, o teorema de Hartmann-Kroppel é verdadeiro, tá? Então, se delta é suficientemente pequeno, quem quer delta? Delta é quem controla é a constante de Lipschitz do meu sistema, tá? Então, se delta é suficientemente pequeno, ok? Então,
Para cada x em RD, o campo F admite uma única trajetória passando por x e seu intervalo maximal de definição é R. Tá? Então, esse campo, sob essas hipóteses, tem unicidade de solução. Isso é claro porque o campo é Lipschitz, a unicidade é direta, pelo fato do campo ser Lipschitz, e a solução, e o intervalo maximal de cada trajetória é toda a reta real. Tá? Então, isso a gente vai demonstrar utilizando o Gromov. Ok, e o B é o seguinte, ó, existe uma única função limitada eta de RD em RD, então é uma função que ela é limitada, que se anula na origem, né, eta de 0 é 0, tal que esse cara aqui, ó, h de x, definido como sendo x mais eta de x, é o homeomorfismo, tá? Que conjuga o campo F com o campo linear AX, né? Ou seja, ft de h de x é igual a h de e atx para todo x em RD e T real, tá? Então, a gente vai demonstrar o teorema de Hartmann-Grobman para esse caso específico, sob essas hipóteses aqui, tá? Então, beleza. Tem várias coisas que a gente tem que fazer aqui, a gente vai fazer algumas delas hoje, tá? Então, eu vou querer encontrar uma função eta e essa função eta vai ter que satisfazer de que esse cara aqui é um homeomorfismo. Esse tipo de homeomorfismo que a gente toma aqui, ele é muito comum nessa teoria, como sendo uma perturbação da identidade, né? Então, você consegue homeomorfismos na teoria de Hartmann-Grobman aí, que são provenientes de perturbação da identidade. Então, você tem a identidade, perturba um pouquinho ela, né, com uma função eta, uma função limitada, que se anula na origem, né, ou seja, para x igual a zero ela fica pequenininha, e você consegue garantir que essa perturbação da identidade é um homeomorfismo que conjuga o fluxo. Isso é bastante recorrente aqui quando a gente está tratando com Hartmann. Muito bem, então vamos começar a demonstrar esse teorema auxiliar aqui. Tem bastante coisa técnica, tá? É bastante integral. Então, é um trabalho meio árduo, assim, de cálculo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou enunciar... era para ser um exercício também. São dois exercícios aqui, um baseado em exercícios da lista. Esse segundo aqui não, deveria ser um exercício lá da lista 1. E eu vou comentar esses exercícios com vocês para já um auxílio aí, acho que é o exercício 2 da lista 3, se não me engano, o exercício 2 ou 3, eu acho, que tem que demonstrar uma espécie de estabilidade assintótica. Vamos lá. Então, o lema 1, esse primeiro exercício aqui, fala o seguinte, ó, sobre as hipóteses do teorema auxiliar. Que hipótese, né? Basicamente, quem é F? Tá? Quem é F? F é um AX mais um G. Tá? Então, sobre essas hipóteses, a gente consegue escrever o fluxo dela como sendo esse cara aqui. Tá? Então, ele fica meio que escrito em termos do fluxo do campo linear. Essa expressão aqui é como se fosse a fórmula de variação de parâmetros para um caso geral. Tá? A gente viu a fórmula de variação de parâmetros ali quando o G, no caso, né, não é completamente geral, porque aqui a gente está no caso autônomo, né, mas dá para se provar de maneira bastante análoga para o caso geral. O G, no outro caso, a matriz A dependia do tempo, né, e esse G aqui era um vetorzinho que dependia só do tempo. Né, então a gente tinha uma fórmula de variação de parâmetros que associava a solução de uma equação, né, com a solução da parte linear, né, da parte homogênea, no caso. Então, é como se a gente removesse essa G aqui, calcula a solução desse campo e depois dá um jeito de incluir a G de volta. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Tá? Então, eu afirmo, né, que o fluxo aqui, o ft de x, ele é igual a e at aplicado em x, mas essa integral aqui, de 0 a t, de e a t menos s, aplicado agora em g de fs de x.
ok? Então, é uma modificação aí na variação de parâmetros e também naquela, na fórmula integral, né, para o fluxo. Tá, então como que se demonstra isso daqui? Isso daqui é uma das dicas que tem lá num dos exercícios, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é considerar um problema de Cauchy auxiliar, tá? Então, a gente faz o seguinte, ó, seja φ de t solução do seguinte problema de Cauchy. Então, vou tomar y' como sendo e, tá? Isso aqui ele é feito para funcionar, tá? E menos AT, tá? Vezes G de, desculpa, aqui não tem AT, vezes G de E AT x mais Y. No caso geral, colocaríamos um T aqui, no caso geral, não autônomo, pode colocar um T aqui, que dá certo também. Aqui, o G não depende do tempo, tá? Então, y' igual a esse cara aqui, e o y de 0 igual a 0. Tá? Então, observe o seguinte, variável temporal aqui é t, a variável espacial é y, e o x aparece aqui como parâmetro. Tá bom? Então, o x aqui aparece como parâmetro, não tem que se preocupar a princípio com ele. Tá? Ele é um parâmetro. Para cada x você tem um problema de Cauchy diferente. Né? Então, aqui tem que verificar a unicidade. Tá? Mas a unicidade é fácil, porque a função g ela satisfaz aquela propriedade de Lipschitz. Então, essa função aqui em y também vai satisfazer a mesma propriedade. Tá bom? Então, a gente tem existência e unicidade aqui de solução. Então, essa φ aqui fica bem definida. E daí, o que você vai fazer é o seguinte, ó, defina. Você vai definir esse cara aqui, ó, psi de t como sendo e a t vezes x mais φ de t. Tá? E a t vezes aplicado em x mais φ de t. E você vai mostrar duas coisas, né? Primeiro, você vai mostrar que essa psi, ela satisfaz o mesmo problema de Cauchy que define esse fluxo aqui, ou seja, é uma trajetória, de fato, do campo que passa por x, do campo F que passa por x. Então, a primeira coisa que você mostra é que psi de t é igual a f de tx, e utilizando isso, né, vamos dar um nome para esse cara aqui. Chamar esse cara aqui de estrelinha. E, usando isso, inclusive, esse fato aqui, você mostra também que o psi de t é igual a essa estrelinha aqui, tá? Então, daí você conclui a igualdade que a gente estava buscando. Tá? Então, é uma espécie de manipulações de integrais aí, etc., e a gente consegue, e também utilizar o fato, a mesma ideia de sempre, né? Quero mostrar que psi é igual a f de t, então tem que verificar a condição inicial, derivar e usar a unicidade de soluções, tá? Muito bem. Então, isso daqui é a dica para o lema 1. Para o lema 2, aqui o que a gente faz é utilizar o lema de Gromov na exponencial, tá? O lema 2 está falando que a norma, que é sinal de operador, né? Seja qual for a norma que a gente está trabalhando, sempre cumpre com essa propriedade aqui. A norma de E elevado a AT é menor ou igual que E elevado à norma de A vezes T. Tá? Então, para fazer isso, é simplesmente observar a relação integral que a exponencial satisfaz, porque a exponencial ela é uma solução de uma equação linear. Né? Então, a gente pode usar a relação integral entre problemas de Cauchy e equações integrais. Então, a gente sabe o seguinte, que EAT aplicado num x, ele é igual a x mais a integral de 0 a t do campo aplicado na solução, mas o campo é a própria matriz, né,
o campo linear, aplicado em E a S vezes X ds, né? Então, aplicando a norma dos dois lados, a gente tem isso aqui, né? ATx menor ou igual que x mais a integral de 0 a t, norma de A se o lema precisa estar nas hipóteses do teorema, pode ser qualquer A. Tipo, porque o preposição passada está nas hipóteses do teorema Ah, tá. auxiliar. Não, isso aqui vale para qualquer matriz quadrada. Ah, tá. Perfeito. Qualquer matriz quadrada. Por isso que eu falei, isso aqui deveria estar lá na lista 1, quando a gente fala, na 1, né? Quando a gente fala de exponencial e de growth. Não, mas não precisa nada sofisticado, nenhuma hipótese a mais aqui, não. É sempre vale. Lógico, A é quadrado, né? Eu não esqueci de falar isso, mas a gente só definiu o exponencial para esse caso. Então tá. Então aqui vai. Beleza, Fernando, obrigado. Vai ser a norma de A vezes esse cara aqui, E a S X ds, né? Então aqui a gente tem que seria o U de T, né? Aqui é o que seria o alfa de T, aqui o beta de S, e aqui o U de S, né? Então, isso aqui está nas hipóteses do corolário do lema de Grove. Então, o resultado aqui segue do corolário do lema de Grove. Então, que vai ficar exatamente, né, a integral, vai aparecer a integral do beta de S de 0 a t, né, exponencial dessa integral, que é o que vai aparecer aqui em cima. Então, vejam com detalhes esse cara aqui, mas essa desigualdade sempre vale. Beleza. Então, vamos começar a demonstrar o teorema auxiliar aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é demonstrar o item A. A existência e unicidade de solução eu já comentei, segue do fato da nossa F ser Lipschitz, tá? Agora, dos lemas 1 e 2, né, para um T pertencente a 0 nega x+, a gente tem o seguinte, bom, a demonstração é bem canônica, é o que a gente está acostumado a fazer quando a gente vai aplicar o lema de Grove juntamente com o teorema do comportamento das soluções maximais. Aqui tem uma diferençazinha, que é só um truquezinho que a gente usa aqui, mas não é lá grandes coisas. Então vamos lá, ó. Eu vou calcular a norma da FT. A norma da FT, eu vou usar essa expressão aqui. Então, isso aqui vai ficar menor ou igual que a norma de EAT, vezes a norma de X, mais a integral da norma de EAT menos S, vezes a norma de G de F de S. Então, aqui, ó, observe o seguinte, eu sei que G de 0 é 0, então eu posso subtrair G de 0 aqui dentro dessa norma. Então, eu vou fazer isso só para poder usar a propriedade de que G é Lipschitz. Então, essa igualdade aqui a gente tem. Agora eu vou aplicar as desigualdades. A desigualdade do lema 2, né? Que eu vou passar essa norma aqui para cima. Tá? Então, isso aqui é E norma de A vezes T vezes X. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, né? Estou passando a norma aqui para cima. Eu estou tomando T positivo, tá bom? Agora, T positivo e S, claro, né? Sempre menor do que T. E eu vou usar também a desigualdade de Lipschitz aqui. Tá? É a propriedade da G ser Lipschitz. Então, esse cara aqui é delta vezes a norma de Fs de x. Ok? Tendo isso, eu vou fatorar também o EAT, que eu vou fatorando, não estou fatorando, mas eu vou passar esse EAT, como a integral é feita em S, eu posso colocar ele aqui para fora. Tá? Então, qual que é a diferença aqui? A diferença é que ao invés de eu aplicar o lema de Grove diretamente para F, eu vou aplicar o lema de Grove para essa função aqui, ó, E menos a norma de A vezes T, vezes a norma de F de T. Né? Então, simplesmente pegando esse cara aqui e jogando
para o outro lado, trocando o sinal aqui da potência. Então, esse cara aqui vai ser quem é o meu U, né? Aqui fora a gente vai ter o x, né? Que vai ser o alfa. E aqui dentro da integral, eu vou ter o beta, que vai ser o delta, e o que vai sobrar aqui é justamente o U, né? Só que o U aplicado em S. Então, E elevado a menos AS vezes F. Por que eu faço isso? Eu faço isso para justamente que o meu beta fique como sendo delta. Né? Daí aparece a integral, no lema de Groth, aparece a integral de uma constante. Né? De outra forma, eu deveria pegar o delta E menos AS. Então, isso aqui simplifica as coisas. Ok, então, aplicando agora o lema de Groth nessa situação, o alfa de T que satisfaz as hipóteses de ser não decrescente, né? Não crescente. E então a gente consegue aplicar o lema de Groth. Aqui eu tenho esse cara aqui, menor que E, vezes a integral de beta de 0 a T, vezes esse cara aqui, alfa. Passando a exponencial para o outro lado, a gente tem essa desigualdade aqui, né? Então, a norma do ft de x é exponencial, é menor ou igual que a exponencial de delta, mais a norma de A, tudo isso vezes t, vezes o x. Então, aqui é o argumento clássico de sempre. Se t é limitado, então esse cara aqui é limitado, o que faz com que a curva, né, t, f de t, fique dentro de um compacto. Só que o domínio, né, esse domínio estendido, não é compacto, porque é R cartesiano U. Então, a gente teria um absurdo. Logo, pelo teorema do comportamento das soluções maximais, a gente garante que o ômega x mais é infinito. Um argumento análogo, dadas as devidas, se atentando às devidas modificações aqui no teorema, né, lembrem-se que para fazer o caso t negativo, então a gente tem que mudar um pouquinho a equação diferencial aqui. Uma resolução ali da PEM. Então, dadas essas modificações, o argumento análogo a gente garante também que ômega x menos é igual a menos infinito. Tá? Então, isso aqui estamos retomando as coisas lá da primeira parte do curso. Né? Não tem nada muito novo aqui. Beleza. Agora vamos começar a demonstrar o item B. Né? Então, é o item B, de fato, que é o que está ligado, de fato, ao teorema de Hartmann-Grover, né? É ali que eu vou ter a minha conjugação. Então, para fazer isso, vamos lembrar um pouquinho dessa decomposição em espaços estável e instável que a gente discutiu na aula passada, né? Então, o espaço estável é todo mundo que a hora que eu aplico o linear vai para zero, quando o tempo vai para infinito. O instável é todo mundo que a hora que eu aplico o fluxo linear vai para zero, com o tempo para menos infinito. E a gente viu que esses conjuntos são, de fato, espaços vetoriais, subespaços vetoriais do RD, que decompõem o RD como soma direta, né? E satisfaz boas propriedades. São espaços invariantes, né? Invariantes pelo fluxo do campo linear, e, enfim, bom, vamos... E na nossa demonstração aqui, talvez algo que fosse interessante a gente lembrar, né? A gente mostrou se a matriz está na forma de Jordan, ou a gente faz uma mudança de variável e coloca lá na forma de Jordan, a gente verificou que, na verdade, esses espaços estáveis e instáveis estão associados aos altos espaços generalizados de autovalores com parte real positiva e de autovalores com parte real negativa, né? A demonstração, ela segue dessa forma, a gente mostra a igualdade. A igualdade, no caso, que a gente assume que a matriz está na forma normal de Jordan, se a matriz não está na forma normal de Jordan, então a gente tem essa transformação, existe uma transformação que leva um no outro aí. Mas o importante é que está associado com os autovalores com parte real positiva e autovalores com parte real negativa. Tá, então, a gente vai usar essa ideia aqui, tá? Então, eu vou considerar a decomposição RD em espaço estável e espaço instável, tá? E eu vou considerar também as projeções canônicas aqui, tá? Então, o PS vai projetar no espaço, vai projetar no espaço estável
e o PU vai projetar no espaço instável, tá bom? Então, deixa um espaço em branco aqui. Com respeito a essas projeções, vamos só verificar, primeiramente, algumas propriedades, né? Então, a gente tem essa decomposição. Eu vou pegar um ponto qualquer aqui, você pega um ponto X pertencente ao RD, então, que é igual, né, a ES mais soma direta EU, então eu consigo, né, decompor o X como sendo o XS mais XU. Na verdade, esse XS e esse XU é de fato as projeções, né? Então, isso daqui, PS de XS, desculpa, PS de X mais EU de X, né? Então, eu consigo aí decompor por essa propriedade aqui, né? Qualquer ponto no RD vai ser escrito como um vetor que está em ES mais um vetor que está em EU, e quem são esses vetores? São justamente essas projeções aqui, tá? Então, vamos primeiramente verificar que esse cara aqui comuta com a matriz EAT, tá? Eu quero verificar isso aqui, ó. PS EAT é igual a EAT-PS, e a mesma coisa vale para o PU EAT igual a, desculpa, EAT-PU. Isso vem do fato desses espaços serem invariantes por essa exponencial aí, por esse fluxo. Tá? Então, se eu pego aqui, né, PS EAT e aplico num X, esse cara aqui é PS EAT, um XS mais XU. Né? Então, isso aqui, se eu falar a sua distribuição aqui, vai ficar PS EAT XS mais PS EAT XU. Né? Só que como os espaços ES e EU são invariantes por EAT, então esse cara aqui continua em EU, desculpa, ES, e esse cara aqui continua em EU. Né? Agora, como o PS é projeção no ES, então esse cara aqui dá zero, e o outro cara é simplesmente o EATXS. Isso aqui fica EATXS. Ok? Uma vez que esse cara aqui já está no espaço onde eu estou projetando. Então, a projeção de um cara no próprio espaço é o próprio cara. Por um lado, eu tenho isso. Por outro lado, né, EAT-PSX, né? Isso aqui é diretamente, né? Quem que é o PSX? O PSX é o XS. EAT-XS. Então, a gente garante aqui essa comutação, né? Isso daqui acontece para todo, né? Para todo X, o que implica, então, que PSEAT é igual, de fato, a EAT-PS para todo T. A gente vai usar isso mais para frente, mas é bom, então, a gente já guardar essa propriedade. Essa propriedade vale para verificar isso para o PU, é a máxima, né? Uma outra coisa que a gente vai utilizar aqui é o seguinte, lembrem-se, eu estava comentando, né, com quais autovalores cada uma das matrizes estava associada, né? Então, cada um dos espaços estavam associados, né? A gente tinha visto que o EAT, né, ele é similar, né? A gente usou isso, na verdade, a uma matriz desse tipo aqui, né? EAST 00 e EAUT. Né? Onde eu tenho a minha matriz A, ela é hiperbólica, né? Então, essa matriz AS, na decomposição de Jordan, são os blocos de Jordan associados a autovalores com parte real negativa, associada ao estável. E a AU são os blocos de Jordan, na decomposição de Jordan, associado aos autovalores com parte real positiva, que são os instáveis. Né? Então, essa matriz aqui, ela é similar a essa matriz, no sentido, de fato, que existe uma matriz J inversível aí, que faz o papel aí, né? Então, J, E,
AST, 0, 0, E, AUT, J menos 1. Então, a gente consegue escrever a matriz dessa forma. Tá? Então, o que eu gostaria de verificar, o que está acontecendo com essa matriz aqui, ó. PS, né, essa projeção pode ser vista como uma matriz, né? E, AT, né? Quem que é essa matriz aqui? Então, observe o seguinte, ó. Observe o seguinte, que essa matriz, né, eu tenho essa decomposição, ES, EU, né? Então, se eu aplico esse cara num XS, né, ou seja, na componente do meu espaço que pertence ao espaço estável, né, como esse cara aqui pertence ao ES, dada a invariância desse fluxo aqui EAT, então esse cara aqui, o PS age como se fosse a identidade, né, o próprio XS. E no complementar, deixa eu ver se tem espaço aqui ainda, o PS e AT aplicado no XU, né, uma vez que esse cara aqui pertence a EU, esse cara aqui anula, tá bom? Então eu estou matando as componentes que estão em XS, que não estão em XS, ou que está nesse complementar aqui, né? Então a gente tem, basicamente, um pedaço que age como sendo a identidade e um pedaço que age como sendo a matriz nula. Então, isso daqui fala para mim que essa matriz aqui, PS e AT, acho que estou só passando a ideia aqui, tá? PS e AT, ela vai ser similar a essa matriz aqui, né? Então, no primeiro bloco, eu tenho a identidade, eu não vou modificar os blocos de Jordan aqui. Então, isso aqui vai ficar EAST, 0, e nessa segunda coluna aqui, eu estou anulando todo mundo, né? Eu tenho toda essa dimensão aqui, a dimensão de AS de alto valor 0, né? Porque eu anulo, né? Essa matriz aqui anula todo esse subespaço, né? Então, aqui o que eu tenho é 0, 0, né? Aqui dá pra ser uma... Então, de fato, eu estou falando que essa minha matriz PS aqui, e até a gente consegue verificar, que ela é uma J e AST 0, 0, 0, J menos 1. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero recuperar propriedades assintóticas que valem para essa matriz AST para essa matriz projeção aqui, né? Então, daqui segue o seguinte, ó. A norma aqui de PS e AT, ela fica como sendo menor ou igual que a norma de J vezes a norma dessa matriz vezes a norma de J menos 1, né? Aqui a gente corta. Isso daqui, eu tenho a norma agora dessa matriz aqui. Essa matriz está associada a gente pode ver isso daqui como sendo isomorfo a um R alguma coisa, né? Então, eu posso usar a mesma ideia que eu tinha utilizado para majorar a norma desse cara aqui, olhando só para esse pedaço aqui, né? Então, isso aqui ficaria igual a um Czinho aqui, vezes a norma de EAST. Só que agora, essa matriz aqui, todos os autovalores têm parte real negativa, né? Então, a gente pode utilizar aquele resultadinho que eu tinha comentado com vocês, que eu tinha até dado a referência do livro da Cláudia, né? Então, isso aqui fica como sendo menor ou igual que C vezes 1K vezes a exponencial de menos μt, tá? Então, a gente consegue a mesma, né? Esse aqui é o argumento para conseguir a mesma desigualdade, né? Para essa projeção aqui. E a gente consegue algo similar para o PU, só que daí eu tenho que trocar aqui. O PU, ao invés de usar AT, eu uso menos AT. Tá? Porque com esse menos AT, os autovalores que tinham parte real positiva passam a ter parte real negativa, e os que tinham parte real negativa passam a ter parte real positiva. Tá? Então, isso daqui vai ficar mesma coisa. Ficaria 0, 0, 0 e
menos a UT agora, né? Que passa a ser essa norma aqui, menos a UT. E agora, o menos a UT tem, como eu tinha falado, a parte real de todos os autovalores dele é negativa. Tá? Porque a princípio era positivo, como tem um menos aí passa a ser negativo. Então, esse cara aqui, menor ou igual que C vezes K e menos μt. Né? Como eu tenho só uma quantidade finita aqui de Ks e μs, a gente pode escolher para que eles sejam os mesmos. Tá? A princípio é diferente, mas a gente pode controlar eles para que sejam os mesmos. Então, a gente tem também essas desigualdades aqui para essa projeção que a gente vai usar daqui a pouco. Tá? Douglas, Oi, eu Giovanni. tô com uma dúvida na primeira igualdade ali em cima. Por que que no lado direito é XS? Em que? Primeira desigualdade. E aqui tem sublinhado em azul embaixo, pertencente a ES. Embaixo. Pertencente a ES? Por que que pertence a ES? Não, desce um pouco. Que pertence a ES eu entendi. Ali embaixo, no canto esquerdo inferior, Canto tem uma esquerdo. igualdade. PS EAT XS igual a XS. Esse cara aqui? Não, embaixo. Embaixo? Embaixo de onde você acabou de Onde está passar. destacado de azul? Aí. Isso. Esse cara aqui. Por que que no lado direito é XS? Não, no lado direito não é XS. Era para ser o EAT XS, né? Tá XS do lado direito, tá errado. Tá, beleza, valeu. Ok. Muito bem. Bom, então dando continuidade, isso aqui é só um apêndice aqui, um adendo, né, que a gente vai usar mais para frente, mas eu resolvi falar aqui que é a hora que a gente introduz essas projeções. Então, a gente está considerando essa decomposição, essas projeções, e agora vamos considerar esse espaço aqui, ó, esse espaço B caligráfico como sendo o conjunto das funções que se, tais que se é contínua, limitada, tal que se de 0 é 0. Tá? Então, são funções contínuas, limitadas, tais que se anulam na origem. Tá? Então, esse espaço aqui, ele é, de fato, um espaço vetorial. E se a gente considera a métrica, desculpa, falei espaço vetorial, mas ele vai ser um espaço métrico se a gente considera essa métrica aqui, ó, a distância entre que se 1 e que se 2 é o sup das diferenças das normas aí, variando x em Rn. Tá? Isso aqui está bem definido porque cada uma delas é uma função limitada em Rn. Tá? Então, a afirmação que eu faço aqui para vocês, que eu não vou demonstrar, mas é verdade, é que esse espaço métrico aqui, essa dupla, que esse par aqui, é um espaço métrico e ele é completo. A completude vem da continuidade da limitação de cada uma das funções. Ok, então a gente vai usar esse espaço aqui e a gente vai definir esse operador. Pessoal, aqui, o começo da demonstração desse teorema aqui é muito técnico. Tá? Então, a gente está meio que preparando o terreno para conseguir demonstrar o teorema auxiliar. O que, infelizmente, não vai acontecer nessa aula, mas eu vou deixar o terreno todo preparado, vou mostrar a última afirmação que a gente vai querer demonstrar, que vai ficar claro o que a gente vai querer fazer aqui, mas hoje as coisas vão ficar meio suspensas, assim, em stand-by, porque a gente só está preparando o terreno. Na segunda-feira a gente vai usar todas essas coisas aqui para conseguir demonstrar, de fato, o teorema auxiliar. Então, eu vou, nesse espaço aqui, de funções contínuas, limitadas, que se anulam no zero, eu vou definir esse operador G. Tá? Então, o G de que se vai ser novamente uma função em x, e essa função ela é definida da seguinte forma. Ó. Ela é integral de zero a infinito dessa projeção aqui, da projeção da exponencial de AT chapéu, aplicado em que se da exponencial de menos AT chapéu, aplicado em x. Ok? Então, eu tenho essa funçãozinha aqui, projeto no espaço estável e faço a integral de zero a infinito.
Vamos ver daqui a pouco se isso aqui está bem definido. Mas eu tenho essa componente aqui dessa projeção. A próxima, eu vou subtrair desse cara aqui essa outra integral. Então, vou fazer a integral de 0 a infinito, agora da projeção no espaço instável, tá? Desse cara aqui, exponencial de menos AT chapéu, que se da exponencial de AT chapéu aplicado em x, tá? Então, esse cara aqui, que eu meio que estou indo para o tempo negativo aqui, eu faço a projeção no espaço instável, tá bom? Então, é um operador que a gente está definindo aqui para as coisas funcionarem. E vai funcionar. Observa o seguinte, eu consigo aplicar uma mudança de variáveis aqui de integração, né? Eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse cara aqui, ó, vou introduzir eu quero introduzir nessa definição aqui um tempo cuja a própria função não depende dele. Um tempo não, quero introduzir uma variável aqui, t, mas a função ela é independente dessa variável t, é só o que vai auxiliar a gente na frente para questões técnicas. Então, vou fazer essa translação aqui nas variáveis de integração, ó. T chapéu, eu vou colocar como sendo t menos tal, aqui. Então, observe que daqui a gente obtém que d tal chapéu é igual a menos d tal. E nesse outro pedaço da definição, nessa outra integral, eu vou fazer uma outra mudança, que é tal chapéu vai ser igual a tal menos t. Tá? E aqui a gente tem que o d tal é igual ao d tal chapéu. Então, observe que a única coisa que eu estou fazendo aqui é uma translação nas variáveis de integração. Tá? Eu estou integrando de 0 a infinito, um dos extremos não modifica, eu vou modificar o outro extremo. Então, aplicando essa mudança de variável de integração nessa primeira integral, a gente tem o seguinte, né? A primeira coisa, vai aparecer um menos aqui, por causa desse menos dt, e quando o t chapéu é 0, eu tenho que o tal é t. Ok? Então, apareceria t aqui embaixo. E quando o t chapéu é infinito, o tal é menos infinito. Então, apareceria menos infinito aqui. Como eu tenho um menos aqui por causa desse menos dt, eu posso simplesmente trocar esse extremo de integração aqui. Então, ficaria essa integral de menos infinito a t. É claro que tudo isso daqui funciona se essas integrais aqui estiverem bem definidas. Tá? E a gente vai verificar que está bem definido. Só estou fazendo essa mudança aqui para ficar próximo aqui da definição. Então, estando bem definido, essa igualdade aqui ela vai ser satisfeita. Ok. E desse outro lado aqui, a gente tem basicamente a mesma coisa, né? Só que eu não preciso mudar os extremos de integração, né? Então, aqui ficou o tal chapéu vira t menos tal, né? E aqui o tal chapéu vira tal menos t, então eu troco, como eu tenho esse menos aqui, eu troco aqui, fica t menos tal. Então, essas exponenciais aqui, elas coincidem, tá? Tudo aqui se coincide, a menos da projeção e dos extremos de integração. Ok, mas claro, eu não vou usar isso daqui para verificar se a função está bem definida. Então, para verificar que a função está bem definida, né, a primeira demonstração que eu vou fazer aqui é que G está bem definido e que a imagem de G, a imagem de B caligráfico por G está contido em B caligráfico. Então, o G pode, de fato, ser visto como uma função de B caligráfico em B caligráfico, e isso a gente vai usar para tentar encontrar ponto fixo, etc. Então, para demonstrar que ela está bem definida, eu vou usar justamente essas desigualdades aqui, tá, que eu tinha comentado lá em cima. Então, aqui é a projeção de E a T chapéu, e aqui é a projeção U em E menos a T chapéu. Então, calculando aqui a norma da G, né, eu vou passar desigualdade triangular aqui já em tudo. Então, acho que vai ficar a integral da norma desse operador vezes a norma dessa função, né, que é a mesma coisa. Nessa primeira norma aqui eu utilizo essas desigualdades, né, então, aqui o PS de AT chapéu vai ficar K vezes E menos mi T chapéu, e essa aqui C aqui ela é limitada, então eu vou colocar a norma do sub aqui, ok? E aqui é a mesma coisa, porque aparece menos AT chapéu.
aqui. Então, observe que o menos aqui, ele, de fato, e essa projeção no espaço instável, a gente consegue, então, aplicar a desigualdade. Eu preciso justamente desse menos aqui. Então, eu tenho a mesma desigualdade aqui. Juntos as integrais e calculo a integral. Posso calcular a integral diretamente aqui, né? Então, essa integral, ela converge, está bem definida, etc. Isso daqui é igual a 2k dividido por mi vezes a norma da função que que é finito. Isso aqui está bem definido, a integral está bem definida. E mais, né? Ela está bem definida e g de xi de x é limitado. Tá? Então, o g de xi é uma função limitada em x, porque esse cara aqui não depende de x. Beleza. Então, vamos ver agora que eu quero verificar. Eu quero verificar que esse cara aqui está contido em B, né? Eu já tenho que ele é limitado, que é contínua, né? Desculpa, que está bem definido, que é limitado. Preciso ver que é contínuo, função contínua. Então, para ver que é uma função contínua, o que eu quero fazer, de fato, contínua em x, tá? Eu vou querer estimar essa diferença aqui. Para isso, eu vou fazer um passo técnico aqui, que é, como as integrais é de 0 até infinito, eu vou trabalhar com integral de 0 até algum lugar e desse lugar até infinito, tá? E vou controlar essas coisas de maneira separadamente, tá? Então, observe o seguinte, ó, esse primeiro pedaço aqui, quando a gente vai fazer essa desigualdade, vai aparecer essa integral aqui e essa integral aqui. Então, vamos primeiro ver o que está acontecendo com a integral, aqui a integral de 0 a infinito, vamos ver o que está acontecendo com a integral de 1t até infinito, tá? Para algum t positivo. Quando você faz essa integral aqui, você consegue aplicar as mesmas desigualdades aqui, com a diferença que a integração, como não é de 0 até infinito, passa a ser de t até infinito, vai aparecer essa exponencial de menos t aqui, tá? No resultado da integração. Então, a gente consegue tomar, dado um epsilon positivo, o epsilon, um dos quantificadores da continuidade, a gente consegue tomar, primeiramente, um t grande, suficientemente grande aí, de maneira que essa soma aqui, que é igual a esse cara aqui, seja menor do que epsilon sobre 4. Tá? Então, eu estou controlando essa integral de t até mais infinito. Beleza? O que eu preciso controlar agora é o que está acontecendo de 0 até t. Então, é isso que a gente faz. Então, mas aqui está claro, né? Eu vou fazer essa integral de t a infinito, essa integral, aplico as desigualdades que eu apliquei aqui em cima, eu obtenho algo que é integrável, eu consigo fazer a integração explícita aqui, e eu obtenho esse resultado, que aparece um e elevado ao menos t. Tomando t suficientemente grande, eu consigo fazer esse cara aqui tão pequeno quanto eu queira. Nesse caso, epsilon sobre 4. Ok. Então, dado x e y, eu vou calcular, vou tentar estimar a norma dessa diferença aqui. Então, novamente, né, o que vai aparecer para mim vai ser a integral de 0 até infinito desses caras aqui, a integral de 0 até infinito desses caras aqui também. Então, eu vou controlar usando esse argumento aqui, o que acontece, primeiramente, o que acontece de t até mais infinito. Então, a gente já sabe, né, aparece duas dessas funções aqui, que eu controlei uma delas. Na hora que eu somo as duas na desigualdade triangular, vai aparecer um epsilon sobre 2 aqui. O que fica faltando é o que está acontecendo de 0 até t. Né? Então, é o que eu estou escrevendo aqui. Tá? Isso aqui vai ficar a integral de 0 a t, agora de ps e a t chapéu aplicado nessa diferença aqui. Né? É só olhar para a definição da g aqui em cima. Na hora que eu fizer essa diferença, vai ficar ps e a t de xi1 de x1 menos o xi de x2, né? De y, desculpa. Então é isso que está aparecendo aqui, né? O xi de e menos at chapéu de x menos o xi de e menos at chapéu de y. Né? Mais esse cara aqui, né? Então, integral de 0 a t de pu, agora de e menos at, mesma coisa, de xi de e at chapéu de x menos xi de at chapéu de y. Tá? Aplico novamente a desigualdade aqui, utilizando essas
essas desigualdades, né? Então, o PSAT eu vou substituir por KE menos MT chapéu, e aqui a mesma coisa. O PUE menos AT chapéu eu vou substituir por KE menos MI T chapéu. Beleza, então eu vou olhar agora o que está acontecendo com essas funções aqui. Essa função e essa funçãozinha aqui. Observe o seguinte, né? Essas funções, elas são funções contínuas. Eu preciso me preocupar, né, primeiro, com tal pertencente a esse compacto, 0t, por isso que é importante eu já controlar o que está acontecendo até mais infinito, né? E o y vai estar numa vizinhança de x, né, porque eu quero verificar a continuidade aqui. Então, eu vou considerar esse domínio compacto aqui, ó, k igual a 0t, esse intervalo aqui, cartesiano, com a bola centrada em x e raio 1. Tá? Aqui não tem problema, o meu domínio é limitado, então posso pegar essa bola aqui sem problema nenhum. O fecho dela, tá? Para esse cara aqui ser compacto. Então, a gente tem que essas funções aqui, ó, t chapéu y, pertencente a k, que é mapeado no psi de e a t chapéu y, e a função t chapéu y em k, que é mapeado em psi de e menos a t chapéu y, são funções uniformemente contínuas. Tá? Então, se eu faço a diferença delas, inclusive variando o t chapéu, eu consigo limitar essa norma independente de quem eu estou tomando, de quem é... A única necessidade é que os argumentos satisfaçam determinadas desigualdades, sejam próximos, né? Não importa qual é o ponto que eu estou querendo verificar a continuidade. Então, nesse caso, a gente consegue, como os taus são os mesmos, né? Então, a gente consegue ρ positivo, né? Suficientemente pequeno, tal que a norma dessas diferenças aqui, né? Das diferenças das imagens aqui, então, que si de E menos AT chapéu X menos que si de E menos AT chapéu Y vai ser menor do que um epsilon dividido por 4kt, tá? Para todo x, para todo y, numa rho vizinhança de x. É isso que está escrito aqui embaixo, para a próxima linha. E aqui a mesma coisa, né? Então, essas desigualdades valem para todo t em 0t e y nessa bola aqui, né? Na bola de centro x e raio ρ. A gente consegue essa limitação por causa dessa continuidade uniforme. Então, o que eu estou fazendo aqui eu tenho já essa parte, que é um epsilon sobre 2, eu estou limitando esse cara aqui, então, a hora que eu substituo essa desigualdade aqui, né, tomo um y próximo de x, ρ próximo de x, né, e a hora que eu faço essa integral, a gente tem justamente essa desigualdade, né, então isso aqui é epsilon. E aqui está me garantindo que a g, que se é contínua em x de fato, né? Porque eu estou conseguindo um delta, tal que se x menos y é menor do que delta, essa imagem aqui é menor do que epsilon. Ok, então g é contínuo. G que se de zero é zero também, né? Por quê? Na hora que a gente vem aqui na definição, na hora que eu tomo x igual a zero, eu coloco o zero aqui dentro, mas eu sei que se de zero é zero. Então, isso aqui é nulo. Daqui a gente conclui que o G que si pertence a B caligráfico para tudo que si em B caligráfico. E fica demonstrado aí essa afirmação. Ok, então, temos projeção, temos decomposição, temos projeções, a gente definiu um espaço B aí e já tem um operador definido nesse espaço. Ok, então, vamos continuar brincando um pouco mais com esses objetos, né? Então, ó, dado um que si nesse espaço B, eu vou definir essa funçãozinha meio que auxiliar aqui, G minúsculo que si, como sendo esse cara aqui, ó, G de x mais que si de x, tá? Então, esse G que si é basicamente uma composição de G com essa função aqui, né? Que a gente já começa agora a entrar um pouco no enunciado do teorema, né? Que é aquilo que eu falei da perturbação da identidade.
né? Então, eu tenho a identidade mais uma função. Lembra que eu quero encontrar um eta que satisfaz determinadas propriedades, né? Então, vamos verificar que essa G de Xi também é um elemento de B, tá? Então, o G de Xi de 0, quem que é? É G de 0 mais Xi de 0. Xi de 0 é 0, então é G de 0. Por hipótese, a gente sabe que G de 0 é 0. Então, a primeira propriedade aqui para G de Xi pertencer a B caligráfico está satisfeita. Por hipótese, G é limitada. Se G é limitada, como a G Xi está definida via essa composição, a G Xi também vai ser limitada. E, se a gente calcula a norma dessa diferença aqui, a gente consegue verificar a continuidade, né? Então, aplico a definição da G Xi, é esse cara aqui. Aplico a propriedade de que a G é Lipschitz com constante delta. Então, delta, isso aqui é menor ou igual que delta vezes x menos y, mais xi de x menos xi de y, desigualdade triangular aqui. Então, como a xi é contínua, a gente obtém a continuidade da gxi também. Ok? Então, gxi é contínuo, satisfaz todas as propriedades do B caligráfico, então é um elemento de B caligráfico. A gente precisa disso para poder enunciar essa afirmação 2 aqui, né? Porque eu vou querer calcular G em Xi, e G está definida, vou querer calcular G em Gzinho de Xi. Como a G grande está definida em B caligráfico, por isso que eu verifiquei que a G de Xi está em B caligráfico. Então, dado um Xi em B caligráfico, eu vou definir, eu vou tomar, né, H, fixar ela, né? Não vou querer variar Xi aqui. Então, eu vou fixar o H como sendo G mais Xi de X, ok? Então, o primeiro resultado que eu tenho aqui é o seguinte. Se G de Gzinho de Xi for igual a Xi, então observe que Xi é meio que um ponto fixo de determinado operador aqui, né? G bola Gzinho, por exemplo. Né? Então, se G de Gzinho de Xi for igual a Xi, a primeira conclusão que a gente tem é que essa função aqui, alfa de t, igual a h da exponencial de at vezes x, é diferenciável para todo t. Tá? Então, e aqui a gente já começa também a pincelar um pouquinho do que está acontecendo ali no enunciado, porque esse h de e at é justamente um dos pedaços da conjugação, que é o que a gente vai querer mostrar posteriormente, que é igual a f de t, h de x. Tá? Então, primeira coisa que eu tenho, que eu quero mostrar, é que essa curva aqui, que essa função, ela é diferenciável. Claro, por que eu quero verificar isso? Eu vou querer calcular a derivada para verificar que satisfaz o mesmo problema de Cauchy. Então, beleza. Sob essas hipóteses aqui. Sob essa hipótese aqui, tá? Então, vamos lá. Alfa de t. Quem que é alfa de t? Alfa de t, né, nesse caso aqui, é h de atx, mas h é esse cara aqui, então isso aqui vai ficar e atx mais que si de e atx. Por hipótese, que si é igual a g de gzinho de xi. Então, esse cara aqui é e atx mais g gzinho de xi de e atx. Beleza? Então, vamos lá. Só, passo por passo, hein? Então, vou aplicar a definição da G aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Vamos lá, a definição da G. AG. Ah, tá, mas aqui eu vou usar... Aqui eu já uso a outra. Veja só. Então, aqui que eu vou usar aquela outra definição da G. Deixa eu tentar compartilhar aqui. Peraí. Então, eu vou, não sei se talvez fique muito pequeno, né? Mas só para a gente poder comparar e depois eu já deixo maior. Então, eu quero usar essa definição da G aqui. Tá? Lembre-se que nessa definição da G, a gente tem esse T que é meio que arbitrário aí, e não depende muito da G. Então, eu posso escolher o T que eu quiser ali em cima. E esse T, ele tem um papel técnico de conseguir eliminar algumas potências aqui. Então, eu vou usar essa definição. E aqui, quem que eu estou querendo calcular? Né? Eu estou querendo calcular a G de Gxi nesse ponto aqui, ó, EATX. Então, eu vou usar esse cara aqui. Observe que aqui dentro, ó, desse argumento aparece E menos AT menos tal vezes X, né? Então,
quando eu substituir esse cara aqui, EATX, aqui dentro, então, se esse T que eu estou colocando aqui for o mesmo que está aqui, eles se cancelam, né? Então, o T que eu vou usar nessa definição aqui é justamente o T dessa exponencial. Numa outra situação vai ser outro, né? É independente, porque a definição da G não depende desse T aí. Então, vamos lá. Então, eu vou aplicar. O que eu tenho que fazer é, todo lugar que aparece Xi aqui, eu preciso colocar o G de Xi. Em todo lugar que aparece o X, eu preciso colocar o E a T de X, né? Que é justamente isso que eu estou fazendo aqui desse lado. Então, aparece o PS, o E, T menos tal, que é o que está aqui. O Xi é o G de Xi. E aqui vai ficar E menos AT menos tal X. E aqui eu estou fazendo a mesma coisa. E menos AT menos tal, no lugar de X, E ATX. O mesmo vale para o outro, tá? Então, vou tirar aqui. A gente já viu o que eu estou fazendo. Então, vou aplicar a mesma coisa para a outra parcela da integral aqui. E acontece justamente o que eu falei para vocês, né? Esse T, ele cancela com esse T aqui, né? Consigo juntar as exponenciais. E o que vai sobrar é só E a tal, que é o que aparece aqui. E a tal. E aqui é a mesma coisa, tá? Esse T cancela com esse T que está aqui, menos tal, vai ficar só E a tal. A gente simplifica bastante aqui. E qual que é a importância desse passo, né? O que eu estou querendo verificar é que a minha função alfa, ela é diferenciável. Então, ela tem essa exponencial, que é diferenciável, e ela tem esse cara aqui, que eu preciso verificar que é diferenciável ainda, né? Então, a hora que eu utilizo essa definição, né, o T, a princípio, né, veja só, se a gente volta um pouquinho aqui, o T que está aqui no argumento, nessa primeira definição aqui, o T apareceria dentro da Xi. A Xi não tem nenhuma informação sobre a diferenciabilidade dela, porque ela é uma função contínua, só contínua. Então, eu não conseguiria garantir que esse cara aqui é contínuo. No entanto, utilizando essa outra versão da G, a gente consegue eliminar a dependência de T dentro do argumento da função Xi, né? Ou do argumento da função Gxi, que é o que a gente não sabe se é diferenciável. Então, o T que está aqui, que eu estou me perguntando sobre a diferenciabilidade, aparece nos extremos de integração e aparece em funções que são diferenciáveis. Então, a gente consegue garantir que esse cara aqui é diferenciável sem problema nenhum, aplicando a regra de Leibniz, tá bom? Então, beleza. Esse cara aqui é diferenciável, e, portanto, a alfa, que é a soma de coisas diferenciáveis, é diferenciável em T também. Tá? Observe, essa alfa de T é definida como uma função H aplicada em algo diferenciável, mas a função H não é diferenciável, a princípio. Eu só tenho continuidade dela, que ela é x mais uma função contínua. Tá? Mas, quando eu tenho essa hipótese aqui, né, se eu tenho que aqui Xi é ponto fixo desse cara aqui, desse operador aqui, então a gente recupera ali, ou obtém a diferenciabilidade da alfa. Beleza. Próximo passo. Então, isso daqui é uma afirmação auxiliar, porque a próxima afirmação é uma equivalência para quando esse cara aqui acontece, tá? Então, afirmação 3, né? Dado que Xi pertencente a B caligráfico, novamente, seja H igual a X mais que Xi de X, tá? E o resultado é o seguinte, ó, G de Gzinho de Xi é igual a Xi, C e somente C, agora sim, a conjugação acontece, tá? Então, G de Gzinho de Xi é igual a Xi, C e somente C, Ft de H de X é igual a H de EATX, ok? Então, aqui sim a gente já meio que transforma o que eu estou querendo demonstrar. Então, vamos só voltar lá no enunciado, né, o que eu estou querendo demonstrar? Quero demonstrar o item D, né? O item A já foi. O item B eu quero mostrar que existe uma única função limitada eta, que satisfaz isso, tal que H é um homeomorfismo, e que a conjugação ocorre. Tá? Então, eu já consegui transformar o problema de mostrar a conjugação,
né? Conseguir não, preciso demonstrar a afirmação, né? Demonstrando essa afirmação, eu meio que estou transformando o problema de encontrar essa conjugação num problema de encontrar pontos fixos, né? Que é o que a gente sempre faz. O que sempre faz, não. O que a gente fez lá no começo do curso, né? Então, eu tenho uma propriedade dinâmica que eu estou querendo verificar, que é essa propriedade de conjugação, e eu consigo transformar essa propriedade, né, em uma propriedade de ponto fixo. Então, essa conjugação ocorre, né, se e somente se, que se for um ponto fixo de um operador aqui, tá? E a conjugação ocorre com H, né? Claro que depois a gente tem que verificar que H é homeomorfismo também. E depois, demonstrada essa afirmação aqui, o problema vai estar em encontrar esse ponto fixo, né? Usar resultados, né? Por exemplo, o teorema do ponto fixo de Brouwer, para mostrar que existe um ponto fixo, existe um único ponto fixo que a gente vê, que a gente vai precisar. Ok, então, essa é a afirmação que a gente quer demonstrar agora. Tem esse cara aqui, quero mostrar que isso é válido. Depois eu vou assumir que isso é válido, quero mostrar que essa igualdade aqui é satisfeita, tá? Então, beleza, vamos lá. Então, ida, né? Vamos assumir que Gzão, de Gzinho de Xi, é igual a Xi. E eu vou, né, o que eu quero fazer é mostrar que H de E a Tx é igual a Ft de H de X, então eu quero verificar que essa H aqui, ela satisfaz. Isso aqui a gente chamou de alfa em algum lugar, na afirmação anterior, né? Eu quero verificar que a alfa de T satisfaz o mesmo problema de Cauchy que a F de T satisfaz. A F de T de H de X satisfaz, tá? Então, preciso calcular derivadas aqui. Eu vou começar a demonstração calculando a derivada não da H, mais a derivada desse cara aqui, ó. E menos AT vezes H de E a Tx. Da afirmação 2, que a gente acabou de demonstrar, eu sei que H de E a Tx é diferenciável quando isso daqui acontece. Então, eu posso calcular essa derivada, tá? O que eu não posso fazer é calcular a derivada de H. Eu não posso simplesmente aplicar a regra de produto e compostos aqui e, de repente, aparecer a derivada de H, porque a H não é diferenciável, tá? A princípio, não tem essa informação. Então, quem é diferenciável é H de E a Tx, ok? Beleza, então esse cara aqui é o alfa de T que eu estou querendo verificar que corresponde à solução de um problema de Cauchy. Então vamos ver, vamos calcular essa diferencial aqui. Então essa diferencial eu vou calcular a princípio utilizando a definição de H. Então H de X é X mais que C de X, então eu vou abrir esse cara aqui. Então isso aqui é a diferencial de E menos AT vezes X, no caso é todo mundo aqui, né? EATX, mais que Si de EATX. Tá? Fazendo a distributiva aqui, isso aqui vai ficar simplesmente a derivada de X mais E menos AT vezes que Si de EATX, ok? O X não depende de T, então essa derivada aqui, o X some, né? Então vai ficar só a derivada de E menos AT vezes que Si de EAT aplicado em X, tá? Então, para calcular essa derivada aqui agora, eu também não vou sair fazendo regra do produto, a princípio, eu vou utilizar aquele truquezinho de introduzir uma nova variável e calcular a derivada nessa variável igual a zero, né? Esse vai ser o truque aqui novamente. Cuidado, que eu cometi um abuso de notação aqui, que eu coloquei, eu chamei essa nova variável de S, tá? Mas aqui na frente vai aparecer os PS da vida das projeções. Então, só cuidado para não achar que eu estou derivando nesse S aqui, que S não é variável, é só notação. Então, tá. Então, aqui vai ficar DDS, né? De tudo que tem T, eu vou ter que somar S aqui. Então, E menos AT mais S, que Si de EAT mais S, X, essa derivada calculada em S igual a zero. Posso tirar, como a derivada é em S, eu posso tirar esse T aqui para fora, tá? Então, vai ficar E menos AT vezes a diferencial desse cara aqui, né? E menos AS vezes Si desse argumento aqui, novamente, S igual a zero. Utilizo a hipótese que Si é igual a Gzão de Gzinho que Si, tá? Vou utilizar a hipótese aqui. Então, no lugar do que Si, eu vou substituir o G de Gzinho de Xi, tá?
E agora, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a definição da G, só que aquela definição técnica, vamos dizer assim, né, que permite eu introduzir uma nova, um parâmetro aqui, né, não uma variável. Esse parâmetro aqui. E esse cara que eu vou introduzir aqui é justamente o cara que é bom para conseguir eliminar coisas. Então não é mais T, vai ser T mais S. Tá? Então, aqui, ó, aquela integral que aparece, eu vou fazer a integral de menos infinito até T mais S. Posso fazer isso? O T arbitrário que aparece na definição. Tá? Então, aqui, novamente, tudo que é x, eu tenho que substituir por EAT mais S aplicado em x, na definição lá, e tudo que é xi, eu vou substituir por g de xi. Né? Então, vai ficar essa exponencial ficar aqui fora, então vai ficar essa integral aqui, de menos infinito até t mais s, de ps e a t mais s menos tal, vezes gxi, de e menos a t mais s menos tal, aplicado em e a t mais s, aplicado em x. Então, esse cara aqui, ó, o t mais s corta com esse t mais s, porque eu tenho um sinalzinho de menos aqui. E vai ficar só e a tal. O mesmo vai acontecer para outra integral, eu não vou ficar repetindo aqui todas essas coisas, mas acontece igualzinho, tá? Então, vamos lá, juntando, eu vou juntar e eu vou usar uma outra propriedade aqui também, porque feito isso, né, esses cortes, essa matriz aqui, E menos AS, pode entrar aqui na integral, e, como a gente comentou lá na hora que a gente introduziu as projeções, comuta um PS. Tá? Então, eu vou comutar o PS com essa matriz E menos AS. Isso vai permitir que eu corte mais uma variável, né? Porque o S vai cortar com esse cara aqui. Tá? Mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Esse cara, já vou entrar ele aqui. Vai entrar aqui, então esse S vai cortar com esse S aqui. Simplificando essas coisas, a gente tem a seguinte igualdade. Né? Então, tenho E menos AT, que é o que vem daqui, DDS, agora vai ficar integral de menos infinito T mais S, de PS e a T menos tal. Tá bom? Então, sumir com S aí. Vezes G, aplicado, né? Em G que si, de E a tal, né? Simplificou tudo aqui dentro. D tal. E aqui fica a integral de T mais S até infinito, de PU, né, aplicado em E a T menos tal, aplicado em G de xi, de E a tal, aplicado em X. Então, beleza. Juntamos tudo aqui. E agora eu vou calcular, agora finalmente vou calcular a integral, a derivada. Por quê? A derivada, ela aparece para mim só nos extremos de integração. Tá? Então, eu posso novamente aplicar a regra de Leibniz aqui para calcular essa derivada. Então, isso daqui vai ficar o quê, né? Então, aqui vai ficar esse cara aqui. Como eu estou calculando a derivada no extremo de integração superior aqui, então vai ficar tudo que aparece tal aqui, eu vou substituir por T mais S. Né? Então, isso aqui vai ficar PS de E a T menos T mais S, que si de E a T mais S. E feito isso, como a derivada é zero, depois eu vou ter que substituir no zero. Essa outra integral aqui, a derivada, a variável de derivação aparece no extremo inferior, então eu tenho que trocar o sinal. Tá? Então, como eu tenho um menos aqui, vai ficar um mais aqui. E, de novo, tudo que é tal, eu coloco T mais S. No próximo passo, substituo S igual a zero, né? E as coisas se simplificam bastante. Vai ficar E menos AT vezes, para S igual a zero, né? Esse T já corta com esse T aqui, e o S igual a zero, então essa exponencial aqui vai embora. Fica só o PS, G de xi, de ATX. E aqui é a mesma coisa, ó. O S dá zero, e aqui T menos T vai dar zero, então essa exponencial aqui vai embora, vai ficar só o PU de G de EAT, Gxi de EATX, né? Só que veja aqui, eu tenho exatamente a decomposição, né? Desse vetor aqui, ó. Gxi de EATX na parte, na projeção no espaço estável e na projeção do espaço instável. Né? Então, esse cara aqui é o próprio Gxi EATX. Ok? E o Gxi
é quem, né? É o G de H, E, A, T, X. Né? Então, o alfa volta a aparecer aqui. Ufa, né? Então, conseguimos essa primeira relação. Resumindo essa relação, fica esse cara aqui, né? Essa diferencial é igual a E menos AT vezes G de H de E ATX. Beleza. Então, aqui fizemos. Agora, vou derivar essa mesma expressão de outra forma, né? Aplicando a regra do produto aqui. Então, essa derivada, mais simplesinho, né? Essa derivada fica a derivada desse primeiro termo aqui, então é menos A, E menos AT, vezes segundo termo aqui, mais o primeiro termo vezes a derivada do segundo. Não vou abrir a derivada do segundo, porque eu não tenho a diferenciabilidade da H. Então, mantenho ele dessa forma, né? A hora que eu verifico, a hora que eu comparo esse cara com esse cara aqui, né? Veja, isso aqui são as mesmas derivadas. O EAT aparece em todos os lugares, aqui eles comutam. Então, eu consigo eliminar, consigo cortar o EAT e obter essa diferencial aqui, né? Essa relação diferencial. Então, DDT de E de H de EATX fica igual a AH de EATX, que a gente tem um menos aqui, né? Passo para o outro lado, passo para cá, mais G de H de EATX. Né? Então, se alfa é o H de EATX, a gente acabou de obter uma equação diferencial para ele. Né? Então, alfa linha de t é igual a vezes alfa de t mais G de alfa de t. Ok? Observe que esse cara aqui satisfaz a equação diferencial. Satisfaz o campo vetorial. Né? É uma trajetória do nosso campo vetorial. Qual é a condição inicial dele? Então, vem aqui e calculo o alfa de zero. Né? O alfa de zero é H de E a zero. Então, isso aqui é identidade x. Né? Então, alfa de zero é H de x. Então, a gente conclui que o alfa de t satisfaz esse problema de Cauchy aqui. Né? X' AX mais G de x, que é o f de x, o nosso campo vetorial, x e zero igual a h de x. Né? Então, o que a gente obtém aqui? Que o alfa de t é ft h de x. Mas o alfa de t, por definição, é h de e atx. Então, a gente tem essa conjugação, uma vez que é satisfeita essa propriedade aqui em cima. Ok? Beleza. Agora a volta. Né? Preciso da volta. Se a conjugação é satisfeita, eu quero garantir a igualdade, né? Que Gzão de Gzinho de Xi é igual a Xi. Tá? Então, vamos tomar Xi um elemento em B caligráfico, vou definir H de X como sendo essa perturbação da identidade, X mais Xi de X, e vou assumir que H de ATX é igual a FT H de X para todo X em RD e T real, tá bom? Então, beleza. Então, a gente precisa obter a igualdade lá. Então, vamos lá. Desse cara aqui, né, eu posso, sei lá, dou um outro nome, chamo esse cara aqui de Y, então eu consigo passar o E a T aqui para dentro do X, né? Então, segue diretamente que H de X é igual a FT de H de E menos ATX, tá? Aplicando a definição aqui do H, a gente tem que X mais Xi de X é igual a esse cara aqui. Então, o Xi de X vai ser o F de T de H de E menos AT aplicado em X, menos X. Tá? Então, dado que isso daqui acontece, eu tenho essa relaçãozinha aqui de quem é Xi. Então, vamos verificar esse cara aqui, ó, o FT de H de E menos ATX. Quem que é esse cara aqui? Então, aqui eu vou utilizar o lema 1, né? O lema 1 lá do começo. Eu vou utilizar essa expressão, né? Eu sei quem que é FT de alguém. Bom, sei, em termos do próprio FT, né?
mas eu tenho essa expressão aqui. Então, é isso que eu vou colocar agora aqui. Então, o FTH desse cara aqui é a exponencial, né, EATX, aplicado nesse cara aqui. Então, H E menos ATX. Mais a integral, né, de 0 a t dessa exponencial aqui, EAT menos S, vezes G, então apareceria G da FS de quem está aqui dentro, mas quem está aqui dentro é todo esse H aqui, né? Então G de FS de H E menos ATX. Ok. Então, agora a gente olha para esse cara aqui, ó. Espera um minutinho. Tá. Então, eu vou olhar para esse cara aqui em cima, ó, né? O F. Então, o F, T, aqui aparece o FS, tá? De H de um X aqui, o X, nesse caso, seria todo esse cara aqui, né? É igual a H de E a S, no caso, porque eu tenho um S aqui, do X que está aqui dentro, que nesse caso é todo mundo aqui. Né? Então, nessa segunda linha, eu estou fazendo justamente essa substituição. Eu estou pegando esse F aqui e usando essa relação aqui. Então, essa relação faz aparecer um S, né? Essa exponencial vai ficar H de E a S, né? Mas EAS de quem, né? De E menos ATX, né? Como eu consigo juntar o S com o T aqui, então vai ficar esse cara aqui. Tá? Então, isso aqui é a expressão que eu vou usar para o FT de HE menos AT vezes X. Vai ser esse cara aqui. Beleza, então vamos desenvolver agora esse QC, tá? O QC de X, utilizando essa expressão que a gente obteve. Então, o QC de X, lembrando que eu quero mostrar agora que o QC de X é Gzão de Gzinho de QC, tá bom? Então, o QC de X é igual, utilizando essa igualdade aqui, é E ATH de E menos ATX, né? Eu estou aqui, mais esse cara aqui, que é justamente esse cara aqui, essa integral, tá? E esse menos x aqui, que é o que está aqui. Então, eu estou usando essa relação aqui. Beleza. Tá, então vamos aplicar a definição de quem que é H, né? Quem é H? H é identidade mais que si, né? Então, isso aqui vai ficar EAT vezes E menos ATX, que é o que está aqui dentro, mais que si de E menos ATX, que é justamente o que está aqui dentro. Então, tem esse cara aqui, coloco o menos x aqui, e essa integral eu substituo desse lado aqui. Distribuindo essa exponencial que está fora desse parêntese, aqui eu vou ficar com x, que vai cortar com esse cara aqui, né? Esse x corta com esse cara aqui, e aqui dentro vai ficar e AT, que se de E menos AT vezes x. Ok? Mais a integral, dou o nome aqui, reescreva a integral, tá? Então, aqui, ó, vou fazer uma mudança de variável de integração. Eu vou tomar tal como sendo t menos s. T menos s, tá? Então, daqui a gente tem que o d tal é igual a menos o ds, tá? Então, fazendo essa mudança na variável de integração aqui, a gente obtém essa integral aqui embaixo, tá? Então, muda o sinal aqui e o zero vai no t e o t vai no zero, tá? Então, como a gente tem um menos aqui, eu consigo mudar a variável de integração aqui, e aqui vai ficar essa integral de 0 a t. Ok? Beleza. Então, eu tenho essa igualdade aqui com QC. Tá? Tem essa igualdade aqui. QC de x igual a E a t QC de E menos ATX, mais essa integral de 0 a t, de E a tal, G de H, de E menos a tal, X de tal. Tá?
Então, beleza. Eu tenho agora uma expressão para o meu QC que envolvem coisas que parecem a minha G. Mas ainda não é a G, porque a G, ela tem essa expressão aqui, tá? Então, está decomposta nessa integral da projeção no espaço estável e menos essa integral no espaço instável. Vamos continuar aqui. Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa psi aqui e vou aplicar a projeção PS. Vamos ver como que a psi se comporta projetado no espaço estável. Então, eu tenho PS de E a T, QC de E menos AT, x, ok? Mais a integral de 0 a T de PS E a tal, G de H E menos a tal, x de tal. Tá? Então, estou simplesmente aplicando a projeção aqui. Então, a gente observa o seguinte, ó, que o PS, né, a gente tem essa propriedade, né, esse cara aqui, ele vai para zero, né, usando a desigualdade que a gente tem usado sempre, ele vai para zero quando o t vai para mais infinito. Tá? Esse pedaço aqui. Então, nessa integral, como todas as integrais estão bem definidas aqui, inclusive para t igual a infinito, eu posso tomar o limite, né? Esse cara não depende de t, e aqui eu vou tomar o limite para t indo para mais infinito. Né? Então, o PS de que se ele é igual, na verdade, à integral de 0 a infinito, isso aqui foi para zero, desse cara que está aqui dentro. Né? Só que agora a gente observa, ó, essa G de H, né? Quem que é GH? Como H, né? Como H de X é X mais que Si de X, né? Então, G de H de X é igual a G que Si de X, tá? É isso que eu estou substituindo aqui. Aqui o que a gente tem de fato é a G que Si do argumento, tá? Então, a projeção da QC no espaço estável é igual a essa integral aqui, né, de P E a tal, G QC de E menos a tal, X de tal. Ok? Então, essa é a projeção da QC no espaço estável. Então, estou tomando o limite aqui. Observe que aqui tem que tomar cuidado para tomar o limite, né? Porque eu não sei o que está acontecendo com esse cara aqui. Mas assim que eu calculo essa projeção, eu posso tomar o limite, sem problema nenhum. Então, de maneira análoga, eu vou calcular agora a projeção no espaço instável da QC. Né? Projeção do espaço instável na QC, eu vou projetar esse primeiro termo aqui, ok? E daí eu vou projetar também essa integral aqui. Professor, Oi, Robson. eu fiquei só com uma dúvida. Por que a projeção entra direto na integral? Eu só me perdi nessa parte. Assim. É uma matriz, né? A projeção é uma matriz. É uma Tá, sim. Verdade. Multiplicação, ela não depende da variável de integração, entra para integral. É uma constante. Beleza. Obrigado, senhor. Não. Ok, então, calcula essa projeção aqui agora, né? Vai ficar a projeção no espaço instável desse primeiro termo aqui da igualdade para psi, mais a integral, entrei com a projeção dentro da integral desse termo aqui. Agora a gente observa o seguinte, ó. Esse cara aqui, a projeção aqui do E a T, se eu tivesse um menos aqui, ele iria para zero quando o t vai para mais infinito. Mas eu não tenho um menos aqui. Então, o que está acontecendo, na verdade, é que esse termo aqui vai para zero quando o t vai para menos infinito. É só trocar os sinais aqui. Então, fazendo t indo para menos infinito, esse cara aqui vai para zero. E agora eu vou tomar, então, o limite desse cara aqui para t indo para menos infinito, a fim de eliminar esse cara. Então, o PU de QC de x, não depende de t, então aqui continua sendo PU de QC de x, vai ficar igual à integral de 0 a menos infinito desse cara aqui. Tá bom? Muito bem. Fazendo uma mudança, que eu vou só fazer uma mudança simples, né? Eu vou pegar t e vou transformar em menos tal. Tal eu transformo em menos tal. Tá? Só para consertar esse
eu conserto esse sinal aqui, né? E conserto essa potência aqui, né? Então, nesse caso eu estou mudando, né, o sinal da variável de integração, então vai aparecer esse menos aqui, o infinito, menos infinito é transformado em infinito, tá? E aqui eu mudo o sinal do tal. Então, isso aqui vai ficar PU de E menos A tal, G de H de E A tal X, que é o que eu tenho aqui, né? E, novamente, eu substituo esse G de H como sendo o G psi, né, que a gente tem por definição aqui. Então, o PU de psi de X é igual a menos integral de 0 até infinito, PU de E menos A tal, de G psi de E A tal X de tal. Beleza. Então, agora, eu sei quem que é a projeção da psi no espaço estável, eu sei quem que é a projeção da psi no espaço instável, então eu recupero quem que é psi, né? A psi de X é a projeção dela no espaço estável, mais a projeção dela no espaço instável, né? Não perco informação aqui. Então eu substituo, né? Esse cara eu já calculei que é esse cara aqui, e essa outra projeção eu calculei que é esse cara aqui, né? Voltando lá na definição da G grande, a gente conclui, né, que isso daqui, na verdade, é igual a Gzão de Gzinho de Psi de X. Ok? Então, a gente recupera a igualdade que a gente estava buscando desde que aquela conjugação ocorra. Tá? Então, como eu tinha comentado, eu acabei de transformar o problema de conjugação num problema de encontrar ponto fixo de determinado operador. Então, o que eu quero encontrar é um psi, um eta, né? Quero encontrar um eta, no final das contas é o eta que eu estou chamando. Quero encontrar um eta em B, tal que uma das coisas que tem que acontecer é que eta tem que ser igual a Gzão de Gzinho de eta. Tá? Que é justamente o que eu estou colocando aqui nessa afirmação. Né? Então, e é aqui que eu vou usar o fato da constante de Lipschitz ser suficientemente pequena. Né? Se vocês se lembram aqui do enunciado, o enunciado fala justamente isso. Né? Se delta é suficientemente pequeno, então tudo isso aqui acontece. A gente já viu que o A é independente do tamanho do delta. Né? Então é o B, né? O item B que a gente vai ter que usar esse delta pequeno aqui. Então eu vou fazer delta pequeno a fim de mostrar que esse operador aqui admite um único ponto fixo. Né? Existe uma única função eta em B, então que Gzão de Gzinho de eta é igual a eta. Beleza, pessoal? Mas essa afirmação aqui vai ficar para segunda-feira, né? E daí a gente vai conseguir terminar de demonstrar esse teorema auxiliar, para daí adaptar um pouco ele e obter o teorema de Hartmann e Grobman. Beleza, pessoal? Alguma dúvida, comentários? Eu tenho uma dúvida na página anterior, professor, por favor. Numa conta, ali em cima, quando a gente faz a mudança de variável, um pouco para cima disso. Isso, ali tal igual a t menos s. Ah, tá. Tal igual a t menos s. Tá. Aí na linha de baixo, a integral teve os extremos de integração invertidos, né? Aí eu não entendi por quê. Ah, tá. Porque, vamos ver, quando o extremo, agora a variável é s, né? Então, quando tal, não, quando s é zero, né? Quando s é zero, tal é t. Ah, tá. Ah, eu tinha colocado o sinal contrário. Tá bom, entendi. Beleza? Uhum, Vale o contrário também. tá certo. Obrigada. Nada. Mais alguma coisa, pessoal? Se não, a gente se vê na segunda-feira que vem. Beleza? Bom dia para vocês. Bom dia, professor. Um abraço. Bom dia, abraço. Até mais, até mais.